A privatização de linhas do metrô é uma das entre várias empresas que estavam sob o poder do Estado e que estão sendo vendidas tanto pelo governo federal como estaduais e municipais. O significado dessas privatizações para o Brasil e para o trabalhador é o nosso assunto da nossa conversa aqui com o Fausto Augusto Júnior, que é professor da Escola de ESE, Ciências do Trabalho. Boa noite, Fausto. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. E Fausto, nós vimos aqui, né, na matéria anterior, essa privatização, no caso das linhas, tanto do metrô quanto da CPTM. A gente pode afirmar, Fausto, que as privatizações elas vão diminuir o poder do Estado e precarizar os serviços públicos? Bem, nesse caso, muito provavelmente. Cada caso de privatização tem que ser analisado com muito cuidado, né? As privatizações são um processo muito longo e tem diferença entre outorga, a concessão, a venda efetiva da empresa. Nesse caso, é uma outorga de linha. Ainda há um debate muito maior que o metrô, que principalmente os sindicatos metroviários está em defesa, que é uma proposta efetiva no longo prazo de privatização da própria empresa do metrô. Essa é uma outra forma. Tá. Desse momento, o que nós estamos vendo nesse caso específico é que aí sim, um grupo está sendo dominante na concessão de um conjunto de áreas ligadas ao setor de transporte no Brasil, que é a CCR. Já havia uma denúncia do sindicato anteriormente e se confirmou novamente com a concessão. O que é sempre muito preocupante nesses processos é quando um grupo empresarial ele vai predominando dentro de uma área, o seu poder de impor preços, por exemplo, de impor condições para o próprio Estado vai aumentando. E está muito claro que a CCR é um grupo muito forte hoje nessa área. E aí, nesse caso, isso então cresce o poder mais ainda dessa empresa, né? Sim, o poder dessa empresa para impor condições ao próprio Estado e aí, inevitavelmente, para a população. Esse é o grande risco, ou seja, é uma grande discussão do ponto de vista da privatização que a gente tem que colocar competitividade ao mercado porque o Estado é ineficiente, gere mal e etc. Bem, o que nós assistimos nos processos de terceirização no Brasil, que não há competição. Normalmente, uma grande empresa acaba sendo a concessionária, ou acaba sendo a dona daquela empresa, e ela é uma monopolista impondo suas condições. E mesmo em casos onde a competição é um pouco maior, como foi no caso das telefônicas, o que você vê são 2, 3 grupos que acabam predominando ali também, impondo as suas regras. Esse é um dos riscos da forma como têm sido feitas as privatizações no Brasil desde os anos 90. E Fausto, em que setores você acredita que a venda de uma empresa estatal vai afetar e muito mais a vida da população? Bem, a questão das estatais do Brasil sempre é uma discussão muito turva, né? Ou seja, uns defendem quase que religiosamente as estatais, outros são contra, quase que as estatais fosse o demônio na economia brasileira. Não é nenhuma coisa nem outra. As estatais têm que ser olhadas com cuidado, no seu tempo, no momento e na sua necessidade, ou seja, na sua estratégia. No mundo, normalmente, setores estratégicos ficam na mão do Estado, para o estatal. O que é um setor estratégico? Ou seja, ele é fundamental para a economia daquele país ou ele é fundamental para o futuro da organização social daquele país? Bem, normalmente energia e transporte são áreas muito importantes no que a gente chama de setores estratégicos. E então o Estado tem um papel importante nelas. Em qualquer país é assim o é. Mesmo nos Estados Unidos, na Inglaterra, que são os berços do liberalismo, você vai ter controles de áreas importantes estratégicas da sua economia pela mão do Estado. De diferentes formas, mas vão estar lá. E Fausto, como que o serviço de uma empresa estatal ele vai poder influenciar no preço final, né, do produto aí para o consumidor? Bem, as estatais podem funcionar de duas formas. Elas podem ser a reguladora do mercado. Então, quando você tem um setor muito oligopolizado e você tem uma estatal, a estatal pode, de alguma forma, forçar aquele grupo orgânico, aquele grupo oligopolizado, a criar algum grau de competitividade. É o caso, por exemplo, dos bancos públicos no Brasil. Os bancos públicos no Brasil têm um poder que minimamente tenta se contrapor aos 2 grandes bancos do Brasil. Uma outra forma é quando você tem a estatal compondo um papel na qual o setor privado não quer, né? Ou se quiser ocupar, vai ser muito alto o seu preço. Isso é muito comum em coisas muito... O setor metroviário é um exemplo. Nenhuma empresa privada nos anos 70, nos anos 80, queria colocar a mão no setor metroviário. Por quê? Porque ele é complexo, porque ele é caro de implantar, ele é caro de manter e ele é muito caro no seu processo de atualização tecnológica. E foi assim que foi construída a empresa do metrô. A empresa do metrô foi construída para trazer algo extremamente moderno, extremamente complexo para operar em São Paulo. Bem, quando a iniciativa privada começa a adentrar esses espaços, porque para ela começa a ser interessante, você pode começar a ampliar o espaço de sua participação. Então, você vai compondo uma coisa ou outra.
Quando a iniciativa privada entra pura e simplesmente em questões desse tipo, ou ela não entra ou ela cobra muito caro por isso. Né? Então, o que a gente vai acabar olhando muito é o que vai acabar acontecendo com as tarifas. Você mencionou as grandes empresas de energia, enfim, eu gostaria da sua opinião sobre os planos, né, do governo Temer de privatizar tanto a Eletrobras quanto a Petrobras também. Bem, aí a gente vai para um outro papel, uma outra discussão um pouco mais complexa. Né? No caso do setor elétrico, no caso do setor de energia, no caso do setor do petróleo, são esses setores estratégicos para o desenvolvimento e para o bem-estar da população. Né? Poucos países colocam todos esses setores na mão da iniciativa privada. Até porque o normal é que a iniciativa privada nacional não tenha condições de tocar esses setores. E o que acaba acontecendo é que grandes grupos internacionais acabam predominando ali. No caso do setor elétrico brasileiro, ainda tem mais uma especificidade. O setor elétrico brasileiro tem como sua base de origem da energia a origem hidrelétrica. A origem hidrelétrica o que é? É água. Então, quando tu está abrindo a concessão para o setor privado da energia hidrelétrica, você também está mexendo com a água, propriamente dita. E a água nós estamos falando de vazão, por exemplo. No mundo, esse tipo de energia fica na mão do Estado. Mesmo nos Estados Unidos, 70% do controle da energia hidrelétrica está na mão do Estado. Então, quando a gente olha para o Brasil, é possível e é necessário que você tenha iniciativa privada no setor elétrico? É claro. As pequenas usinas termoelétricas, é bom que fique na mão do setor privado. Agora, a grande massa de usinas hidrelétricas, que são estratégicas, precisam ficar na mão do Estado. Ao colocar isso na mão do setor privado, é um risco muito grande da independência do país. A independência da sua garantia de um lado de água e de outro lado de energia elétrica. Bem, falar do petróleo mais ainda. O petróleo é a origem de boa parte dos conflitos mundiais. E é um bem escasso. Uma hora ele acaba. Por que há tanto interesse no pré-sal? E por que há tanto interesse internacional agora na Petrobras? Porque é a terceira maior reserva de petróleo do mundo. Tem um peso muito forte para a nossa economia e vai ter influências no mundo. O embate sobre a Petrobras é um embate do século passado inteiro no Brasil. Né? E nós vamos assistir ele novamente no século que adentrou. Com certeza. Bom, Fausto, agradeço mais uma vez a sua participação aqui no seu jornal e até a próxima semana. Até a próxima.